Boa noite. O governador do estado esteve hoje em Santos para entregar uma lancha que deve beneficiar quem precisa fazer a travessia entre Santos e Guarujá. O governador chegou a Santos pela manhã, veio ver de perto a nova balsa de veículos e a lancha de passageiros para quem precisa passar de Santos a Vicente de Carvalho. A embarcação faz parte do programa de modernização das travessias litorâneas do estado. A intenção é dar maior conforto a 18 mil pessoas que usam o transporte todos os dias. Já que é fechada, tem ar-condicionado e aparelhos de TV. A capacidade é para 370 passageiros e 50 bicicletas. Esta é a primeira das 4 balsas que devem ser entregues pelo governo do estado este ano. A embarcação é do tipo catamarã, tem um motor com menor potência, o que na prática representa a economia de combustível. Segundo a DERS, uma embarcação antiga, por exemplo, chega a consumir até R$80 mil de diesel todos os meses. Com esta, a economia pode chegar a 20% desse valor. A intenção é que as antigas barcas sejam substituídas gradativamente. Hoje elas têm capacidade para 190 pessoas, mas muitas vezes saem assim, lotadas. Com as novas, deve haver um aumento de até 15% no número de passageiros. A primeira é entregue hoje de 4, a segunda em junho e as outras 2 até o final do ano. Depois o ferryboat. Estamos entregando mais um ferryboat, capacidade para 60 veículos. Durante coletiva de imprensa, Alckmin ainda divulgou o início das obras do VLT, que é o veículo leve sob trilhos que vai ligar as cidades da Baixada Santista. Está tudo caminhando para em maio agora a gente já ter o início das obras do VLT aqui na região, na primeira etapa do Barreiro até Valongo, né? Até o Porto. Anunciou também que uma empresa holandesa deve fazer a consultoria para a construção do túnel imerso entre Santos e Guarujá, com início já previsto. Agosto de 2014, inicia 36 meses de obra. E não conseguiu escapar dos jornalistas sobre segurança. Só esta semana, um posto de combustíveis em São Vicente foi alvo de criminosos. No mesmo local, há um mês, um policial militar foi morto após a ação de uma quadrilha que queria roubar o caixa eletrônico. Nós teremos mais 2.000 policiais militares que vão se formar na Polícia Militar e 131 delegados. E ontem fui a Brasília, entreguei em mãos do presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e o presidente do Senado, a nossa proposta de mudança do ECA. Você verifica muitas vezes adolescentes, né, que cometem um crime, 2, 3, 4, 5 e não passa de 3 anos e sai com a ficha limpa. A impunidade estimula a atividade delituosa. O coordenador de trânsito da Prefeitura de Guarujá foi morto a tiros. O crime foi ontem à noite. Era pouco antes das 10 horas da noite de ontem, quando Adenilson Lima da Silva, de 39 anos, foi morto a tiros na Avenida Ademar de Barros, em Guarujá. A vítima trabalhava há 13 anos como encarregado de segurança no terminal portuário Santos Brasil. Ele também era coordenador de trânsito portuário do Comitê de Logística da Margem Esquerda e estava atuando na operação que visava eliminar o congestionamento da rodovia Cônego Domênico Rangoni. A vítima estava com o carro parado nesta calçada quando, segundo testemunhas, 2 homens em uma moto se aproximaram e dispararam para dentro do veículo. Ele tentou fugir, ligou o carro e perdeu o controle e foi parar do outro lado da avenida, onde foi executado. Quando o resgate chegou, a vítima já estava sem vida. O corpo foi encontrado dentro do veículo da empresa. De acordo com a perícia, Adenilson foi atingido por 4 tiros. A Polícia Civil investiga a hipótese de homicídio, já que nenhum pertence da vítima foi roubado. O caso foi registrado na delegacia sede. Acidente ou vingança? Crime intriga familiares de jovem atropelado em Cubatão. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro. Foi nesta pizzaria na Avenida Nações Unidas, em Cubatão, que Ayrton Lima foi atropelado na noite do último domingo. A vítima teve um traumatismo craniano e está internada em estado gravíssimo. Segundo a família, os médicos constataram morte cerebral. Ele está do mesmo jeito.
entendeu? Ele desinchou bastante o rosto, tudo, mas o que foi mais atingido foi o cérebro. Ayrton estava aqui na rua conversando com amigos quando um carro preto em alta velocidade o atingiu. Com o impacto, ele voou e bateu em outro veículo mais ali na frente. E eu só ouvi o impacto. E ele bateu a cabeça no carro da frente e eu vi ele caído no chão. Aí a minha reação na hora foi só virar a cabeça dele para poder o sangue fluir, porque ele estava sufocando já, só para poder sair. Douglas é dono da pizzaria que fica em frente ao local do acidente. Foi ele quem prestou os primeiros socorros. Até o SAMU chegar, que demorou bastante, o primeiro socorro quem fez fui eu. Na avenida há uma placa de fiscalização eletrônica e uma lombada. E mesmo assim as testemunhas contam que o motorista estava em alta velocidade. Ele não parecia ter inimigos, ele é uma pessoa muito querida, ele tem bastante amigos. Mas pela atitude, veio em alta velocidade, não prestou socorro, já veio correndo desde lá de baixo. Então acho que foi, e desviou ainda para poder atingir ele. Deu para ver o clarão que ele pulou a lombada, né? O carro pulou a lombada, uma Export preta e se evadiu aí para a rua adiante. A polícia busca informações sobre o motorista do veículo que fugiu sem prestar socorro. O telefone do Disque Denúncia para quem tiver qualquer informação é o 181. Ainda em Cubatão, a Polícia Civil recuperou o carro roubado da prefeita Márcia Rosa durante o assalto ontem em sua casa. O veículo foi encontrado abandonado no bairro Fabril. Durante o crime no Casqueiro, o marido da prefeita ficou o tempo todo como refém. Até o momento, ninguém foi preso. Bandidos invadiram na madrugada de hoje um depósito em Praia Grande. 2 pessoas foram presas. O terreno da construtora fica no Jardim Melvi. Somente o vigia estava no local quando 3 criminosos anunciaram o assalto. Eles queriam a chave do depósito de ferramentas. A PM foi acionada, os suspeitos fugiram e começou a perseguição. Para escapar, um deles de 20 anos entrou nesta unidade de saúde. Chegou até mesmo a tirar a blusa para despistar os policiais, mas foi preso mesmo assim. Enquanto isso, os outros fugiram de carro. Houve troca de tiros e uma viatura da Polícia Militar foi atingida. Um outro homem de 27 anos foi preso e trazido para esta delegacia. O terceiro suspeito continua foragido. A seguir, uma entrevista ao vivo com o médico infectologista Marcos Caseiro sobre os cuidados com a dengue que já matou 6 pessoas na região este ano. Nós voltamos já. A dengue avança e mata na Baixada Santista. 6 casos fatais foram confirmados este ano, 4 em Santos, 1 em São Vicente e outro em Guarujá. Ao todo, mais de 11.300 pessoas já foram infectadas na região. E sobre o assunto eu converso agora com o médico Marcos Caseiro. Boa noite, doutor Marcos. Obrigado mais uma vez por participar conosco aqui no Caderno Regional. Além dessas 6 mortes, né, esses já foram confirmados, existem mais 2 óbitos suspeitos, um em Guarujá e um outro em Itanhaém. E o que chama a atenção, não é, doutor Marcos, é que dessas 8 vítimas, todas têm perfis assim completamente diferentes. O que a gente tem que fazer? Qual a melhor maneira para a gente se prevenir? Bom, boa noite a você, obrigado pelo convite, aos seus ouvintes. Eu acho que é importante a seguinte consideração. Na verdade, a gente tem discutido muito que todos os casos de óbitos até esse momento, aqui na nossa cidade especificamente, são pessoas que tinham alguma doença de base. Uma única menina de 15 anos tinha uma doença grave, a miastenia, fazia uso de droga corticoide. Outros pacientes, um paciente de 89 anos, que era o pós-operatório de uma gastrectomia, um paciente tinha uma leucemia. Então, eram pacientes graves. Isso não justifica, né? Porque se não tivesse o vírus, o mosquito não teria dengue. Mas é importante que as pessoas consideram, assim como a gripe. Mas nesses casos específicos, seria o caso de estar com imunidade baixa, então? Exatamente, exatamente. Quer dizer, essa questão. As pessoas morrem porque a doença se sobrepõe a uma doença de base e o risco aumenta. Então, essas pessoas nessas condições têm que ter um cuidado especial. E qual é a melhor maneira para se prevenir nesses casos? Veja, o que a gente tem para se prevenir, na verdade, o que a gente está vivendo hoje é um reflexo de um problema que já começa há muito tempo com a presença da grande quantidade de mosquitos. A gente tem que começar a trabalhar esse ano para a gente não ter isso que está acontecendo esse ano, o ano que vem. O trabalho tem que começar agora. Agora, as pessoas com mais idades, acima de 60 anos,
pessoas com doenças prévias, essas pessoas têm que ter um cuidado especial. Provavelmente seria importante elas usarem repelente e, evidente, qualquer sintoma que procurem imediatamente o serviço médico e relatem que tem essas doenças associadas para que sejam internadas e seguidas adequadamente. Nesse caso específico do repelente, ele tem que ser também... repetido. Ele tem uma como se fosse o bronzeador lá, o protetor solar, exato. Também, né? Depois de um certo tempo tem que passar eles têm uma meia-vida muito curta, quer dizer, para adulto ele pode durar até 5, 6 horas. O suor, ele acaba tendo uma meia-vida mais curta. Então é importante que as pessoas utilizem e repitam a aplicação pelo menos a cada 6 horas, em criança a cada 3 horas, porque o repelente infantil tem uma concentração menor do repelente, da droga, né? Agora, doutor Marcos, eu gostaria que o senhor reforçasse até para os nossos telespectadores quais são os sintomas da dengue hemorrágica, que pode matar, né? Mata rápido até. Legal, essa sua pergunta é muito oportuna, eu vou tentar ser rápido. Assim, a dengue hemorrágica, ela é uma complicação da dengue clássica. Você tem que ter dengue, que é febre, pelo menos 2 sintomas, ou dor no corpo, dor muscular. E esses sintomas duram 3 dias, a febre. No momento que essa febre vai embora, entra o período crítico da dengue, eu insisto nisso. O período que vai, quando acaba a febre, do 3º dia, normalmente, ao 7º dia, é o período crítico, que normalmente as pessoas que têm mais risco vão evoluir para a forma hemorrágica. Então, no momento que acaba a febre, as pessoas devem continuar a se hidratar adequadamente e observarem atentamente sinais de gravidade. Basicamente são 2. Dor abdominal, muito importante. Desconforto respiratório, náuseas e vômitos que impedem a ingestão adequada de líquido, essas pessoas devem procurar imediatamente o serviço médico. Bom, fica claro aí, porque as pessoas também passando esses 3 primeiros dias, como o senhor falou, passa a febre e acha que de repente, eu insisto, e na verdade pode ser o pior momento. O período crítico da dengue é o período que vai ao final da febre até o 7º dia. Evidentemente que a maioria das pessoas evolui bem nesse período, mas é um período que as pessoas devem ficar atentas e continuar ingerindo bastante líquido. E se tiverem qualquer sintoma desse, qualquer quadro de hemorragia gengival, o que for, dor abdominal, desconforto respiratório, vai imediatamente ao serviço médico. E nesse caso, ela pode evoluir para dengue hemorrágica em todas as pessoas, mesmo as que nunca tiveram dengue, ou não? Perfeitas. Porque também já ouvi algumas coisas no sentido, só quem já teve dengue de algum tipo pode evoluir para hemorrágica. A gente tem falado muito isso. Na verdade, se você teve dengue a primeira vez, uma porcentagem muito pequena das pessoas podem evoluir para hemorrágica. A dengue hemorrágica é mais comum em pessoas que já tiveram uma dengue anterior. Então, a dengue... Mas não impede que quem não teve também evolua. Né? Você pode ter pessoas que tenham a primeira vez e evoluam para... É muito mais raro de acontecer, mas pode acontecer. Quanto à prevenção, né, doutor Marcos, o trabalho de conscientização dos agentes, a nebulização que é feita aí, né, pela prefeitura, esses são as únicas prevenções que podem ser realizadas? Eu insisto, na verdade, o problema da dengue é o vetor, é o mosquito. Esse vetor se adaptou de uma forma impressionante às condições urbanas da nossa sociedade. Ele vive dentro da nossa casa, nos ralos. Ele vive nessas casas em que as pessoas mudam e, na verdade, esquecem que a casa continua lá fechada e chove e esses criadores se formam. Então eu insisto, é importante que as pessoas tenham uma atenção redobrada, principalmente quando se mudam das casas, essas casas que estão para alugar, que as pessoas continuem averiguando a possibilidade de ter criador nessas casas. Então, esse é talvez o melhor trabalho que possa acontecer, que são dos próprios moradores da cidade, né? Com as atenções que a todo momento são renovadas, né? Com vaso de plantas, locais que acumulam água, mas parece que a cada ano que passa isso as pessoas esquecem ou deixam de lado, né? Também, exatamente. E o grande problema é que você não tem uma autorização, por exemplo, para entrar nessas casas. Então essas casas estão paradas, muitas vezes abandonadas, e você não pode pular o muro, entrar lá e eliminar esses focos. Você precisa de uma autorização judicial, que é uma coisa muito complicada. Então, às vezes, poucas casas, 10, 20 casas, por exemplo, com áreas de grande quantidade de água, são grandes criadouros de mosquitos que acabam contaminando uma região inteira. E a limpeza que deve ser feita também, porque não basta simplesmente jogar água, né? Exatamente. Que o ovo, né, lá do mosquitinho fica lá e é resistente, né? Esse ovo, ele pode ficar quiescente, quietinho, até 1 ano, até 300 dias. Então ele pode ficar numa calha e essa calha daqui a 1 ano entupir
essa água encosta no ovinho, esse ovo se embriona, vai dar uma larva. Então é importante, além disso tudo, que as pessoas esfreguem essas calhas e os grandes criadouros, calhas e os ralos têm que ter uma vigilância contínua. É como se fosse uma sementinha lá que está esperando ser aguado. Né? Exatamente isso. Agora, só para a gente encerrar, Zé Marco, qual a sua expectativa em relação ao que deve ocorrer daqui para frente? O senhor acha que vamos ter mais mortes? Não, eu acho que a gente ainda vai, existe algumas investigações e, obviamente, em outros municípios. A gente, felizmente, está entrando num período de clima mais ameno, os casos estão caindo de uma forma bastante importante. A diminuição da temperatura favorece para a diminuição dos casos. Porque ela não favorece a procriação do mosquito. O mosquito, a temperatura abaixo de 25, abaixo de 20, ele para esse ciclo de replicação dele. E é isso que vai acontecer. Então a gente tem que começar a trabalhar efetivamente e vamos fazer isso para que o ano que vem isso não aconteça novamente. Quero agradecer aqui o médico infectologista, doutor Marcos Caseiro. Doutor Marcos, mais uma vez, muito obrigado por participar conosco aqui no Caderno Regional. Muito obrigado a você e aos seus ouvintes. Muito obrigado. A Santa Casa de Santos inaugurou hoje um novo complexo. O Centro de Diagnóstico contará com os seguintes serviços: laboratório, raio-x, mamografia, ecocardiograma, espirometria e o agendamento de exames. O atendimento, que inclui SUS e planos de saúde, já começa na segunda-feira. O endereço é a Avenida Ana Costa, número 17, na Vila Matias. E a seguir, ciclone extratropical causa ressaca nas praias da região. Bom para os surfistas. Nós voltamos já. Foi enterrado hoje em Santos Ildefonso Paz Dias, um dos mais representativos sindicalistas da região. O ex-presidente do Sindicato dos Professores morreu aos 78 anos após insuficiência respiratória. Ildefonso Dias era advogado e um dos fundadores da Federação dos Professores do Estado de São Paulo. Mar agitado, ondas com quase 3 metros na região. Em Santos, os surfistas aproveitam o fenômeno da natureza. Mar agitado e fortes ondas nas praias de Santos. Cenário perfeito para os surfistas que aproveitaram as condições do mar. O fenômeno atraiu também a atenção de curiosos que ficaram só observando. Não está dando para aproveitar o mar porque está muito agitado, né? Então a gente veio para apreciar a beleza da natureza aí. Essas ondas tão fortes não deu medo? Ah, sim. Tem momento que dá. Tem momento que bate quase aqui, ó. Garantir umas boas fotos e tentar faturar um troquinho, né? O motivo dessa ressaca é um ciclone extratropical de grandes dimensões que está no Rio Grande do Sul. O fenômeno causa ventos fortes no oceano e ressacas intensas. Esse, que atinge o sul do país, pode ser sentido do litoral da Argentina até o Espírito Santo. Até a noite, as ondas podem ultrapassar 3,5 metros. Segundo o Instituto Climatempo, amanhã elas continuam grandes, com média de 2,5 metros de altura. O mar só deve voltar a ficar calmo no final de semana. Responsáveis pela construção do Museu Pelé estiveram na Unisanta nesta semana. O objetivo da visita foi buscar novas parcerias para acelerar as obras que estão em fase de acabamento. Os representantes da AMA Brasil foram recebidos pelo pró-reitor administrativo da Unisanta, Marcelo Teixeira. Foi o início de uma possível parceria para dar continuidade às obras do Museu Pelé no Centro Histórico de Santos. A construção, que está 70% pronta, segue em fase de acabamento e não deve abrir ao público esse ano como previsto. Nessa fase final, a gente está aí solicitando as empresas que nos aportem recursos para poder que a gente termine essa fase. Já estamos com bastante boas perspectivas para esse mês, inclusive, voltar a um ritmo bom à obra, e estamos aí prevendo terminar o restauro até o fim do ano. Se Deus quiser, e entregar a obra com o museu funcionando e tudo antes da Copa do Mundo. O Museu Pelé vai funcionar no antigo casarão do Valongo, patrimônio histórico do século XIX, e conta com uma novidade: um acervo de mais de 2.300 itens, como troféus e camisas usadas pelo rei do futebol, tudo doado por Pelé.
O material é maravilhoso. Tem a única taça Jules Rimet que existe hoje no mundo, porque a outra foi derretida. Essa está lá com ele, vai fazer parte do nosso acervo. E a gente tem então que cuidar disso daí e dar o tratamento para ela na museologia. Marcelo Teixeira afirmou que dará apoio e suporte ao grupo para que o projeto seja concretizado o mais rápido possível. Nós estaremos estudando essas hipóteses para que, tanto nos nossos projetos, junto aos professores e aos alunos, a gente consiga estar ao lado dessa organização para viabilizar todas essas questões para inaugurar o Museu Pelé até o início da Copa do Mundo. Sexta-feira é dia de Santo Expedito. A Diocese de Santos preparou uma programação especial para a data. Já são 25 anos de festa já, né? Então é muito tempo já que Santo Expedito ele é celebrado e festejado aqui na Baixada Santista, né? E começou no Coração de Maria, né? Uma devoção que o padre fez, né? Um paroquiano que tinha desaparecido, que ele fez a promessa. A imagem estava lá na torre, sozinha, perdida, né? Empoeirada. Aí esse paroquiano desapareceu. E o padre então fez a promessa a Santo Expedito que se ele tivesse notícia rápido, né, porque Santo Expedito é o santo das causas urgentes, né, se ele tivesse uma resposta rápida, notícia rápida desse paroquiano, então ele iria colocar a imagem no corpo da igreja, né, e iria começar uma novena perpétua. E aconteceu de fato, né, rapidamente o padre teve notícia desse paroquiano, então ele começou uma novena perpétua, que isso já acontece há 25 anos essa novena, então é muito tempo já que nós realizamos isso toda semana, né, toda quinta-feira temos a novena perpétua. E no dia 19 de cada ano, 19 de abril, né, que é a festa de Santo Expedito, nós temos então, neste ano, 10 missas, né? Ano passado nós aumentamos as 10 missas, fazíamos 8, ano passado passamos para 10, vamos repetir as 10 missas este ano também, e ano passado foi muita gente, aumentou muito o número de pessoas, e a gente espera que esse ano também muitas pessoas venham celebrar Santo Expedito, que é um santo muito querido do povo brasileiro, muito querido aqui da Baixada Santista. Tem uma previsão de quantas pessoas devem assistir a essa missa, visto que Santo Expedito é um dos santos mais populares em todo o Brasil? Nós calculamos em torno de 6 a 7 mil pessoas, né, o dia inteiro nas 10 missas, né, que é muita gente, né? Então a igreja era lota. Temos algumas missas que são mais procuradas, que é a missa das 4 horas, que a Santa Cecília TV transmite ao vivo, né? E depois a missa também das 19 horas, que é a última missa, e depois desta missa das 19 horas nós temos a procissão, que o pessoal gosta muito também. Futebol, daqui a pouco, às 9h50 da noite, na Vila Belmiro, em partida de volta da Copa do Brasil, o Santos enfrenta o Flamengo do Piauí. Empates de 0-0 ou 1-1 classificam o Peixe. Para o confronto, voltam ao time o técnico Muricy Ramalho, recuperado de uma diverticulite, e o volante Arouca, que estava contundido. Durval, que cumpriu suspensão automática contra o União Barbarense, também retorna à equipe. Todos os detalhes da rodada você acompanha logo mais no programa Esporte por Esporte. O místico Caminho de Santiago de Compostela é tema de uma exposição do fotógrafo Leandro Aires. Os 800 quilômetros que compõem o trajeto entre as cidades de Sampor, na França, e Santiago, na Espanha, foram acompanhados de perto pelas lentes do fotógrafo Leandro Aires. Foram 26 dias de caminhada, mais de 2.000 cliques para registrar a peregrinação feita por fiéis do mundo inteiro com destino a Compostela. O resultado desse trabalho é a exposição Passos. Eu estava pensando num tema para expor, e o Caminho de Santiago me veio à mente por ser um lugar que muita gente conhece, muita gente tem curiosidade de ir, e eu acho que é um lugar riquíssimo para se conseguir imagens, né? Tanto dos peregrinos quanto das próprias paisagens, enfim, dá bastante resultado fazer foto lá. Os peregrinos, entre eles crianças e idosos, são o destaque da mostra. Os belos cenários vistos apenas por aqueles que encaram o desafio do Caminho de Compostela também têm espaço na exposição. Eu acho que os momentos que você passa sozinho, os momentos de solidão também são muito enriquecedores, porque você passa horas sem ver uma viva alma no caminho, né? E ali muitas vezes você é obrigado a fazer algumas reflexões sobre tudo que você passa, e é muito enriquecedor. A mostra itinerante segue até o dia 30 desse mês na Galeria Brás Cubas, no Teatro Municipal de Santos. Depois, a exposição segue para o Poupa Tempo em Santos.
O endereço do Teatro Municipal de Santos é Avenida Pinheiro Machado, 48. A edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal você continua bem informado. O Caderno Regional volta amanhã às 7h30 da noite. Eu espero por você. Tchau.